Mas eu quero começar essa ministração, essa palavra, problematizando uma situação que é muito patente aos nossos olhos. Entretanto, nós somos muito tardios em observar isso. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Não sei quanto tempo tem que você ouve o Evangelho, que você lê o Evangelho, ou que você mesmo prega o Evangelho. Mas, se tem um espírito de acusação, nada de acusação, nós já fomos libertos de toda acusação, de todo medo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos salvou gratuitamente. Mas eu quero que os irmãos reflitam comigo acerca dos resultados que esse Evangelho que você tem ouvido há tantos anos, quais são os resultados que ele tem causado na sua vida efetivamente. Levando em conta que há dois extremos muito claramente diante dos nossos olhos, que devem ser considerados como sendo grandes equívocos dos cristãos de uma maneira geral. De um lado, existe um ativismo desenfreado, um asceticismo muito grande. Logo as pessoas, ao se depararem com um suposto evangelho e ao dizerem crer naquele evangelho, logo elas assumem um ativismo de mudanças meramente exteriores. Mudanças de usos e costumes, mudanças de tradição, mudanças de comida, de bebida, de roupa, de lugares, de vestimentas. Ou seja, há um grupo que tão logo dizem ter se encontrado com o Evangelho, agora assume uma postura de uma mudança radical exteriormente, para dizer que o Evangelho mudou a sua vida. Aí dão até testemunhos, né? Porque eu me converti há tanto tempo, e o Evangelho mudou a minha vida. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Diz isso baseado em quê? Não, porque eu fumava, né? E agora eu me libertei do cigarro. Não, porque eu bebia e agora eu fui liberto da bebida, não bebo mais. Não é porque eu dançava e agora eu fui liberto da dança, não danço mais. E aí vem todo aquele orgulho no coração, de maneira agora que essa pessoa olha para os demais e os vê como um tanto de pecadores perdidos e desgraçados sem Deus, carecendo de uma mudança de vida pelo Evangelho, como essa pessoa supostamente tenha recebido. Só que aí nós vamos encontrar o quê? Aqueles que não bebem, não fumam, então não precisam do Evangelho, ou não precisariam do Evangelho, vamos dizer assim. E aqueles também que não dançam, que são bastante caseiros e que, como diz o outro, né, é da casa para o trabalho, não precisariam do Evangelho também, porque dizem que este Evangelho realiza tais mudanças. Entretanto, quando você lê o Evangelho de Jesus Cristo, o que você vê? Você vê mudança de alma, mudança de corações, mudança de uma disposição interior totalmente diferente. Nós vamos citar hoje aqui alguns casos de mudanças profundas, mudança orgânica. Não é uma questão de você mudar sua roupa. Está lá o crente de 50 anos de crente, né? Com aquele vestido de terno, de gravata, 50 de crente e 55 de diácono, né? Diácono. Só que às vezes o coração é um coração mau, um coração que não sabe perdoar, que não sabe tolerar, que não sabe abraçar, que não sabe socorrer, que não sabe doar-se a si mesmo, que não sabe dividir. Um coração ainda egoísta, um coração que só se vê a si mesmo, um coração que quanto mais puder puxar para o lado de cá, eu vou puxar. Mas, por outro lado, arrogante, porque tem todo um estereótipo de cristão, mas a alma não foi mudada. Ou aquele vestido comprido, aquele cabelo comprido, aqueles jejuns longos, aquelas orações longas, aquele orgulho da minha própria santificação. Ou seja, há um ativismo muito perverso, porque gera uma mera aparência de santidade. E aí tem um texto bíblico em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte, que estes, tendo aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Ora, você olhar para a pessoa e a pessoa está ali com as roupas que parecem de uma pessoa piedosa.
e com aquele olhar lânguido, como alguém que está cheio de alguma coisa, jejuando, diz a Escritura, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder é esse? Ora, é o poder dinâmico do Evangelho, que salva a alma, e que liberta de todos os cativeiros, e que liberta do poder do pecado, que cura, que transforma, porque o Evangelho veio para gerar uma nova vida em nós. O Senhor quer gerar um novo homem. A obra de Cristo se resume em 2 pontos. Com a sua morte, ele destrói o velho homem e o sepulta para sempre. E com a sua ressurreição, ele gera o novo homem e, portanto, uma nova humanidade. Tudo que Deus quer é gerar o novo homem. E esse gerar o novo homem, como diz a Escritura, revestivos do novo homem, ele fala, é de ternos afetos, de misericórdia, de amor, de compaixão. É o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, é o mesmo sentimento de Cristo. Então eu pergunto, quanto deste Evangelho de Jesus entrou na sua vida? Talvez você fale, não, pastor, eu sou uma pessoa muito honesta, muito sincera, eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? E eu sigo a Cristo com todas as minhas forças. Mas a despeito de toda a honestidade, sinceridade e verdade sua, quanto o Evangelho mudou aqui dentro de você? Aqui dentro. Seja honesto consigo mesmo. Porque para você poder tocar o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir uma coisa. Talvez a sua vida não tenha mudado porque você não está na base do Evangelho verdadeiro. Por quê? Vamos lá. Mas tem o outro extremo. Se o lado de cá é esse ativismo de querer a mudança a todo custo, e aí só pode promover mudanças exteriores, porque não pode mudar interiormente. Ninguém pode se mudar interiormente. Meter a mão lá dentro e mudar, pegar o cérebro, mudar sua mente, suas vontades, suas emoções. Não tem como. Então só pode mudar o exterior. Então tem esse ativismo que é falso, que é enganoso, que é perverso, mas tem o extremo da passividade. Não, agora eu entendi o Evangelho, salvo pela graça, não é? E a salvação é gratuita. Uma vez salvo, para sempre salvo. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. E aí a pessoa fica agora numa expectativa vazia de uma salvação meramente escatológica. A salvação é sempre o futuro. Não, o Senhor vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai santificar. E enquanto isso, no meu presente, eu não provo o verdadeiro poder do Evangelho. É um vazio e uma passividade. Não, o Senhor vai completar a obra. Ele vai completar a obra. Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, eu continuo como sempre. Então seja o ativismo que muda meramente o exterior, ou a passividade ociosa, como quem aguarda por uma salvação futura, entre os dois existe o equilíbrio, que é o poder dinâmico do Evangelho. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele diz, olha, o Evangelho é o poder de Deus. Versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. Repita comigo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus. Hã? O Evangelho é o que, irmãos? É o poder. A Bíblia está mentindo? Paulo está mentindo? Então se é o poder de Deus, onde está este poder? Para mudar o coração. Não é mudar a veste, não é mudar a comida, não é mudar os costumes exteriores. Ainda que quando esse poder do Evangelho operar dentro de mim, nós sabemos, automaticamente isso será refletido no meu viver exterior. Jesus disse, limpa o interior do prato. Do prato.
Você nunca viu? Não tem prato lá? Cheio de rapina dentro do prato? É porque ela fala prato, fala copo. E também não importa se é prato ou se é copo. O importante é que ele limpa o interior do prato. Ou que seja do copo, pode ser do copo. Da caneca. Não tem problema. E o restante ficará limpo. Ou seja, ele nunca nos ensinou a mudar os nossos costumes exteriores. Ele diz, o mal procede de dentro. É de dentro do coração que procedem os maus desígnios. Aí vai falando uma série de coisas que estão dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do seu coração, da sua alma e de todos os homens sobre a terra. Nós temos que olhar a humanidade e olhar a vida organicamente. Devemos deixar de olhar a mera aparência. Nós somos seduzidos pela aparência. Nós gostamos das coisas exteriormente bonitas, elegantes. E nós facilmente nos deixamos enganar e somos seduzidos por aquilo que nossos olhos veem. Vivemos em função das coisas externas. Então nós temos que voltar agora para dentro e falar, Senhor, é o seguinte, se o teu evangelho é o poder de Deus, é o teu poder operando para a salvação, então eu quero experimentar este poder hoje.